Bem, inicialmente eu quero saudar a todos que estão conectados nesta live, me prestigiando, e a minha proposta é abordar um tema de alto impacto na prática médica do dia a dia. Trata-se da dor e seus desdobramentos. O conceito de dor é extremamente diversificado. Cada um tem a sua ótica sobre a dor. Por exemplo, para o médico, dor trata-se de centros e vias nervosas. Para um teólogo, o tema dor beira o transcendental. Para um paciente, representa sofrimento. Para um grande pecador, pode ter uma simbologia, culpabilidade, expiação, e assim por diante. Mas o fenômeno é muito mais complexo. Ele é multideterminado e depende da sua representatividade e dos seus mecanismos. E eu vou começar abordando a dor de uma maneira singela, através de uma classificação que é elaborada por mim para essa aula, que a dor pode ser de natureza estrutural, quando a causa é uma lesão. Né? Por exemplo, uma hipertensão intracraniana provocando uma cefaleia, ou uma inflamação numa articulação provocando dor, ou uma infecção na meninge produzindo dor e uma meningite. Não é? A dor pode ser também de natureza disfuncional. A dor disfuncional, o exame complementar nem sempre é muito importante para o diagnóstico. Ela precisa ser muito esmiuçada do ponto de vista da anamnese e do exame físico. Pode ser, por exemplo, uma gastrite, pode ser uma dor de um colo irritável, e assim por diante. E a dor pode ser mista. É claro que essa é uma classificação singela, mas durante a nossa exposição, nós vamos falar sobre os desdobramentos da dor. Existem muitas dores que não se encaixam nessa classificação. Por exemplo, a dor psicogênica, né? É uma dor à parte. Né? Então, eu vou começar mostrando aqui como a dor pode se manifestar de uma maneira que não se encaixa em nenhuma dessas causas que eu mencionei ainda há pouco. Esse é um quadro famoso de um pintor norueguês chamado Edvard Munch. Esse quadro foi pintado em 1898, portanto, no fim do século XIX. Esse é um pintor expressionista, né, que tinha uma vida muito atribulada e pintava muitas cenas assim impactantes. Por exemplo, esse quadro se chama O Grito. E aqui no primeiro plano vocês veem uma mulher numa situação de desespero, né, numa doca, com o mar revolto, com o céu com lingotes de fogo, né? E ela está com uma expressão de desespero. Isso é uma verdadeira dor na alma. Não tem exame que defina esse tipo de dor, exame complementar. Então, eu queria mostrar, inicialmente, que a dor ela é muito diversificada e as causas são as mais numerosas possíveis. Nós vamos, ao longo da exposição,
tratar aqui de algumas dores bizarras, né? De algumas dores que não têm uma definição diagnóstica e assim por diante. Definição da dor. Pode-se definir dor? Esta é uma questão extremamente complicada, porque, geralmente, a definição é uma espécie de camisa de força do conceito. Ela é reducionista, então ela não abrange todos os elementos do fenômeno. Não é? A dor ela é de difícil definição, mas não é herético tentar definir a dor. E para entender melhor o problema, eu garimpei uma definição que me parece, se não completa, perfeita, pelo menos ela atende aos nossos propósitos. Não é? Dor é um estado subjetivo, desagradável, tanto do ponto de vista sensorial, como do ponto de vista emocional. De sorte que a dor ela tem muitos desdobramentos, né? Porque uma das tarefas mais árduas do ser humano é lidar com as emoções. Né? E o ser humano, ele, com a sua criatividade e inteligência, ele construiu um mundo absolutamente singular, uma sociedade do conforto, dos prazeres materiais, e agora ele persegue a utopia de uma sociedade sem dor. Entretanto, se o homem, eu costumo sempre dizer, se o homem é um gigante do ponto de vista intelectual, ele é um pigmeu do ponto de vista emocional. Né? E lidar com as emoções é sempre muito complicado. Né? O homem, o ser humano, ele é um ser de razão, de cognição e de emoção. E as emoções... e nós somos prisioneiros das nossas emoções. As nossas emoções, quando mal administradas, é que provocam sofrimento e dor. Não é? Então, eu vou aqui mostrar, no próximo slide, um texto que eu considero de muita inspiração. Foi escrito pelo saudoso professor Álvaro da Lima Costa, que foi um neurologista carioca, com quem eu tive o prazer de privar a sua amizade. Veja o que ele diz nesse pequeno texto, que é uma verdadeira obra-prima. Teólogos, filósofos, médicos, psicólogos diligenciam debalde na tentativa de definir a sensação dolorosa, que é de veemente subjetividade e intimamente relacionada a circunstâncias individuais várias, imponderáveis à análise. Conhecemos parâmetros físicos e químicos do transtorno. Dispomos até de instrumental apto a quantificar a sensação, algiômetros ou dolorímetros. Ampliamos a cada hora nossas informações sobre a neuroanatomia, a fisiologia, a farmacologia e a terapêutica da dor. Mas ainda não se encontrou quem a interpretasse de modo radical ou lhe retratasse em termos definitivos. Na verdade, a dor é uma opinião e, como tal, impregnada de elementos subjetivos, emoções e vivências. Eu acho que o professor Lima Costa foi muito feliz com esse texto, porque é exatamente isso que ocorre. Não obstante os avanços feitos pela medicina, a dor ainda tem componentes
não só biológicos, mas componentes culturais, psicológicos e até filosóficos. É isto que nós vamos falar daqui para frente. Primeiro, função da dor. Embora a dor imponha um sofrimento ao ser humano, ela é uma função biológica muito importante, porque ela protege o organismo quando, através de um sistema de alarme que sinaliza que alguma coisa não anda bem no nosso organismo. Por que eu digo isso? Nós, neurologistas, lidamos com uma doença rara chamada insensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita, que é um sinônimo. O que é a analgesia congênita? São aquelas pessoas que nascem incapazes de sentir dor. E, com isso, elas se tornam muito vulneráveis durante o seu curto período de vida. Porque essas pessoas podem sofrer um trauma com uma fratura e não sentem dor. Pode se queimar e não sentem dor. Pode ter uma inflamação no apêndice secal que acaba por supurar e romper, dando uma peritonite, podendo ir a óbito sem sentir dor. De sorte que a dor é nossa inimiga e também é nossa aliada, paradoxalmente, porque ela sinaliza quando o organismo não está funcionando bem. E aí nós temos que desdobrar a dor em dois tipos, não é? A forma dela se apresentar. Ou é uma dor aguda, que sinaliza alguma alteração no organismo, algum transtorno. Essa dor aguda pode ser de grande intensidade. Então, quando nós temos uma dor de grande intensidade e de instalação aguda, nós temos que nos preocupar com dois problemas. Primeiro, o que está provocando essa dor? E temos que tratar, mesmo que às vezes nós não possamos definir a etiologia da dor, nós temos que tratar, porque essa dor pode ser tão intensa que leva o indivíduo a uma síncope, a chamada síncope da dor. Por exemplo, isso acontece não raramente no indivíduo que tem uma cólica nefrética, uma cólica renal. A dor, às vezes, é de tal intensidade, não é? De 1 a 10, nota 10, não é? Que leva a uma desregulação do sistema nervoso autônomo, com isso uma alteração hemodinâmica, com uma hipotensão arterial e desmaio. É o desmaio da dor, que pode acontecer na cólica renal, na pancreatite aguda, pode acontecer também, às vezes, no infarto agudo do miocárdio, que o indivíduo tem uma dor muito intensa que chega ao desmaio. Mas a dor, às vezes, ela pode perder essa função de sinalização de alarme do organismo e se tornar uma dor crônica. A cronificação da dor não é incomum. Mesmo doenças que têm um início agudo podem depois evoluir para uma cronificação da dor. A dor crônica, geralmente, ela é inútil, ela não tem nenhum significado. O que é interessante é que a dor aguda, geralmente, traduz um cérebro saudável. Veja que paradoxo, né? É o cérebro que está acionando o sistema de alarme, né? Enquanto que a dor crônica, a dor aguda é um sintoma, enquanto que a dor crônica é uma doença, né?
porque ela pode se prolongar, se tornar, às vezes, persistente, durar, às vezes, toda a existência da pessoa, porque o cérebro não tem a capacidade de controlar, de modular essa dor. Então, aí o sintoma passa a ser doença. Por exemplo, um caso emblemático de dor, doença, é a fibromialgia, que não é até onde a ciência pode avançar, está avançada, não há nenhuma interferência direta do sistema nervoso na fibromialgia. Mas a fibromialgia, ela é uma gripe que nunca acaba, né? Ela é própria do gênero feminino e os sinais e sintomas cardinais da fibromialgia são dores musculares generalizadas, fadiga e depressão. O que acontece com esses estímulos recorrentes de dor? Eles bombardeiam os centros que lidam com a dor no cérebro e provocam uma sensitivação. Eles reprogramam o cérebro, mas de uma maneira errada. De maneira que os centros que lidam com a dor no cérebro, que são vários, o tálamo, o giro anterior do lobo cinguli, o lóbulo da ínsula, o sistema límbico, são vários centros que lidam com a dor. E eles não conseguem dialogar, entram numa cacofonia, não é? E então é o que se chama sensitivação. O que é a sensitivação? Estímulos dolorosos muito intensos e contínuos, eles provocam uma alteração no centro da dor, abaixando o limiar da sensibilidade à dor, e essas pessoas, então, ficam expostas à dor durante o tempo todo. A fibromialgia, é claro que existe hoje tratamentos, mas é uma dor muito rebelde e é preciso lançar a mão, às vezes, não só da farmacoterapia, da fisioterapia, da fisioterapia física, fisioterapia armada e também de um apoio psicológico. É uma dor extremamente rebelde ao tratamento e o sofrimento desses pacientes é muito grande. Aspectos biológicos da dor. Isso é muito interessante porque a natureza dotou o cérebro humano, dotou de uma função diferenciada para lidar com a dor. Então, nós temos os aspectos biológicos da dor e, nesses aspectos biológicos, nós temos mecanismos, o organismo, o cérebro do ser humano, ele é profundamente dialético. Quando ele é agredido por um estímulo doloroso, ele tem uma sabedoria imanente. Ele aciona recursos, né, intrínsecos para combater a dor. Né? E é muito interessante porque existe um sistema endógeno de combate à dor. Um sistema endógeno de analgesia. Esse sistema endógeno de analgesia é influenciado principalmente por estímulos que vêm acompanhado de um estresse agudo. Um bom exemplo, um exemplo emblemático desse sistema
endógeno de analgesia é do rato que vai para a boca da serpente. Esse rato ele vai imobilizado. Por quê? Nesse momento de estresse agudo, né, o seu organismo, o organismo do rato, libera substâncias morfina símile. São substâncias que têm a mesma função da morfina, que provocam um certo grau de analgesia. São principalmente endorfinas, né? Encefalinas, que tornam o sacrifício do rato menos doloroso. Entretanto, se nós bloquearmos esse sistema endorfinérgico com uma substância chamada naloxona, que bloqueia o receptor opioide, né? Esse rato vai sofrer muito mais. Ele vai guinchar, ele vai se movimentar, né? O sacrifício é muito maior. Então, esse sistema endógeno de analgesia, ele é um sistema que procura modular a dor, tanto nos animais como nos seres humanos. Tá? Por exemplo, existe um sistema ascendente, não é? Que vai da periferia, atinge a medula e depois os centros da dor no cérebro, principalmente o tálamo, o girossímbolo e a ínsula. Eles constituem uma espécie de matriz da dor no cérebro. Né? E aí essa dor é processada, né? E depois existe um sistema descendente, né? Que vai procurar modular a dor. Por exemplo, se nós encostarmos a nossa mão numa chapa quente, imediatamente nós a retiramos. Por quê? Antes que isso chegue ao nível da consciência, já existe um mecanismo automático na medula de fuga de estímulos agressivos, que provocam a dor, de estímulos que nós chamamos nociceptivos. Então, esse sistema regulador, esse sistema modulador da dor é muito importante para que nós possamos combater com recursos biológicos próprios a nossa dor. Aspectos culturais. A natureza dotou o cérebro humano com recursos, né, de um cérebro muito bem dotado, né, que procura processar a experiência dolorosa do ponto de vista diferenciado. Né? Existem muitas influências culturais, né, que podem atenuar ou podem exacerbar a dor. Então, aquela simples dor-sensação dos animais, né, que não tem assim não faz uma análise mais diferenciada, né? O ser humano ele passa por um estágio de dor-percepção, que ele tem, então, uma percepção da sua dor. Né? Então, nós dizemos que a dor ela assume formas conceituais, né? De modo que ela adquire uma dimensão cultural. Né? Vejam, essas influências culturais, elas podem tanto atenuar a dor, como podem exacerbar a dor. Né?
Então, essa influência depende, primeiro, das experiências anteriores, depende de reminiscências desagradáveis, depende também da representação simbólica que essa queixa pode determinar, né? E, então, nós temos, para explicar melhor isso, até aspectos religiosos influem, né? Então, quando a dor ela provoca uma moral e uma metáfora na fundação do mundo cristão. Santo Agostinho, que foi um dos principais representantes da Igreja na Idade Média, Santo Agostinho viveu no mundo teocêntrico. O saber, principalmente no mundo ocidental, era um saber de igreja, não é? E veja o que o Santo Agostinho diz. O homem foi concebido em pecado através do ato sexual, né? Que a igreja, vamos dizer assim, achava o ato sexual um pecado. O homem foi concebido em pecado, nasce entre fezes e urinas, sob dores atrozes. É preciso dizer mais alguma coisa? Daí passa a se entender o mau gênio da dor, né? Quer dizer, o ser humano, então, ele confunde, há uma relação promíscua, né, da dor com o pecado, né? Por exemplo, a dor do parto, que aqui ficou bem configurada, né, na afirmação do Santo Agostinho. O homem foi concebido em pecado, nasce entre fezes e urinas, sob dores atrozes. Eu tive uma experiência muito importante na minha vida quando eu fiz o meu estágio em obstetrícia. Eu me lembro que havia uma sala de pré-parto onde as gestantes que estavam em trabalho de parto ficavam numa enfermaria comum, não é? E ali o cardápio, entre aspas, era muito variado, né? Havia várias etnias, né? Havia oriental, ocidental, o indivíduo de cor preta, de cor parda, de cor branca, né? Quer dizer, o indivíduo que era um crente, o indivíduo que era a mulher que era crente, a mulher que não era crente. E quando nós ficamos monitorando, às vezes, as gestantes, para ver se havia dilatação para levar para a sala de parto no período expulsivo, às vezes a japonesa dava luz na cama, porque ela não dava um pio. Enquanto que as gestantes de baixo extrato social, principalmente as nordestinas, aqui sem nenhuma discriminação, que eram de baixo nível de escolarização, essas gritavam o tempo todo, pedindo a proteção de Deus, do padrinho Cícero, não é? Então, vejam, a fisiologia da dor do parto é explicada pela contração da fibra uterina, mas só a fisiologia não explica a dor do parto, porque aspectos culturais e filosóficos são importantes. Por que a japonesa, que é educada na sua cultura, né, de resignação, né, na sua cultura, que é diferente da ocidental,
por que ela não se desespera na hora do trabalho do parto, né? Enquanto que a boa parte das mulheres pedem socorro o tempo todo. Então, só a fisiologia não explica a dor do parto, né? E tem mais. O mais interessante nessa história são os chamados ritos de iniciação. O que são os ritos de iniciação? Isso é muito frequente em sociedades tribais, principalmente em países da África. O mesmo em países latino-americanos que ainda têm sociedades primitivas, ainda existem indígenas, né, índios, né? Então, nessas sociedades tribais, quando o jovem está para ingressar na idade adulta, ele tem que passar por um rito chamado rito de iniciação, em que ele é submetido a várias provas. Algumas provas são contundentes, provocam dor, porque nessas sociedades a dor é considerada uma fraqueza. Então, o indivíduo, né, para mostrar que ele tem maturidade, que ele pode enfrentar o mundo, ele tem que suportar, às vezes, dores de grande intensidade nesse rito de iniciação. Por exemplo, isso pode ser provas contundentes, como extração de dentes, como escarificação da língua, como circuncisão ou como amputação, às vezes, do clítoris, né? São práticas bárbaras que têm que ser banidas, mas são culturais, né? Se um indivíduo que não pertencer a esse tipo de sociedade, a esse tipo de cultura, ele vai sentir uma dor intensa e vai ficar muito traumatizado do ponto de vista psíquico. Entretanto, nessas sociedades ainda, embora já haja hoje, no século XX e XXI, principalmente, uma condenação dessas práticas, e muitas mulheres, por exemplo, fogem dos seus países de origem para não se submeter a esse tipo de rito. São os ritos de iniciação. Mas esse rito pode não ser de iniciação. Eu vou dar aqui um exemplo. Vocês têm aqui, este é um exemplo muito emblemático. Esse vídeo foi retirado de um filme clássico do faroeste americano chamado o nome do filme é Um Homem Chamado Cavalo. Eu vou rapidamente historiar o que é o filme para vocês entenderem, a trama do filme para vocês entenderem. Um aristocrata, que está aí no slide, em inglês, ele vai com a sua comitiva, viaja para os Estados Unidos para caçar, né? E eles estão no território dos índios Sioux, pronuncia-se Sioux, do norte dos Estados Unidos, mas escreve Sioux. E esses são índios muito ferozes, né? Ainda existem esses índios, um remanescente. E ele, quando eles estavam acampados, né, alguns no meio do rio tomando um banho, os índios atacam o acampamento, matam a maioria dos integrantes da comitiva, mas o nosso protagonista estava no meio do rio tomando um banho, ele foi poupado e ele é levado para o acampamento dos índios Sioux, onde ele é escravo, né? Porque é da cultura indígena. O prisioneiro ele se torna um escravo. E ele, então, vai se adaptando à vida dos índios e ele se apaixona
pela filha do chefe e ele quer se casar com ela. Então, ele tem que se submeter a um rito, né? Porque o índio ele tem que ser um bravo, ele tem que suportar dor de grande intensidade. Então, vocês vão entender agora. Eu vou colocar aqui para rodar esse... Veja, está sendo colocado aqui no peitoral dele, né, um osso, né, e uma corda é adaptada, amarrada nesses ossos que perfuraram os peitorais do nosso protagonista, né? E ele vai ser suspenso através dessa corda, né? E vai suportar uma dor atroz, né? E a maioria dos mortais não consegue suportar. O ser humano é muito complexo, né, no seu comportamento, de modo que são dores que nem estão nas classificações, né? As dores do rito de iniciação e as dores dessa cerimônia que ele teve como prêmio a filha do cacique dos índios Sioux. Aspectos psicológicos. Os aspectos psicológicos são muito importantes. No início, eu falei que a dor é de grande diversidade, né? Ela passa, no ser humano, ela passa por uma modulação, além de biológica, psicológica, cultural e filosófica. Então, por que o aspecto psicológico é importante? Porque o homem é um ser que sabe, que sofre e sabe que pode sofrer, diferentemente dos animais da escala inferior. Aliás, é interessante, eu quero fazer aqui um pequeno parênteses para dizer o seguinte, que nos animais existe, em quase todo o mundo animal, a dor está presente, não é? São os animais da escala zoológica superior, são chamados sencientes.
esse sem com S, sencientes. O que quer dizer um animal senciente? É aquele que sente, sofre e tem consciência que pode sofrer. Então, existe um debate há séculos sobre se devemos fazer o animal sofrer ou não. Então, esse debate se tornou muito aceso a partir do século XIX, em que você tinha os vivisseccionistas, que eram aqueles que faziam experimentação em animal, através principalmente de procedimentos invasivos, de cirurgias, e os antivivisseccionistas, que eram aqueles que eram contrários a fazer experimentação em animal, experimentação de cunho médio. Não? Nós tivemos, por exemplo, no século XIX, o grande cientista francês Claude Bernard, que praticamente criou o paradigma da medicina experimental, ele criou a fisiologia principalmente através de experiências em animais. Ele andava pelas ruas de Paris caçando gatos, cachorros, fazia experiências em rãs, em ratos, não é? A tal ponto havia uma polarização dos vivisseccionistas e os antivivisseccionistas que a mulher, a esposa do Claude Bernard, se separou dele por causa disso e não deixou as duas filhas terem nenhum contato com o pai, nem quando ele morreu, nem no velório elas foram. Então, as coisas eram muito polarizadas, porque os animais sencientes, eles devem ser protegidos. Existe a Sociedade de Proteção dos Animais, houve muitos progressos do ponto de vista ético, e hoje existem normas para se fazer pesquisas em animais. As pesquisas têm que ser feitas sem que eles sintam dor, eles têm que ser anestesiados. Mas o problema não é só na experimentação médica. É claro que a medicina experimental fez com que houvesse avanços exponenciais, né, no conhecimento das doenças e no tratamento das doenças. Mas existe também pessoas que têm um componente sádico, né, que criam animais para que eles façam brigas em rinhas. Por exemplo, indivíduos que criam um galo, né, para que eles combatam nas rinhas de galo, né, e, às vezes, injetam até hormônio do tipo masculino, andrógeno, para que esse animal fique mais agressivo. Cães, por exemplo, como esse cão que é muito feroz, o Pitbull. O Pitbull. O Pitbull existe hoje em São Paulo, é proibido. Por lei isso é proibido, é crime. Existem rinhas clandestinas que promovem verdadeiras batalhas entre pitbulls, às vezes até a morte de um deles, né? Então, a Sociedade Protetora dos Animais, que eram os antivivisseccionistas antigamente, elas conseguiram que, através de normas éticas, que isso seja proibido, né? E que as experiências em animais sejam feitas com o animal não sentindo dor. Existe mesmo um filósofo australiano que está na moda agora, que chama-se Peter Singer. Ele é radicado hoje nos Estados Unidos. Ele, inclusive, escreveu um livro sobre a defesa dos animais.
Ele mesmo é um vegetariano e ele é contra o abate de animais para a alimentação do ser humano. Ele exagera um pouco nas tintas, né? Mas, em certo ponto, até certo ponto, ele tem razão, né? Porque é preciso que os animais também sejam protegidos, porque eles também sentem o animal senciente. O senciente quer dizer sentir dor física e até psíquica, porque eles têm consciência da dor. Então, mas não é só na psicologia, não é só o procedimento de um estímulo agressivo que provoca dor, né? Às vezes, a dor se mistura um pouco com o prazer. Por isso que é difícil definir com expressões conceituais a dor, porque a dor é mais um sentimento e uma emoção, ela não é um conhecimento, né? O Camões, o genial poeta Camões, né? Ele tem um soneto sobre o amor que ele começa como está aí. Amor, um fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Vejam que a genialidade do poeta é tal que ele consegue dizer num simples verso o que os cientistas às vezes não conseguem definir nos seus tratados. Aliás, existe um escritor já falecido, um escritor americano chamado Ambrose Bierce. O Ambrose Bierce, ele disse que a paixão tem um prazo de validade. E que chamar paixão e que dizer que o indivíduo está loucamente apaixonado é um pleonasmo. Ele diz a seguinte frase no seu livro O Dicionário do Diabo: a paixão é uma insanidade passageira curável pelo casamento. Por quê? Porque quando o indivíduo está apaixonado, ele está, às vezes, na zona do conforto, ele está no céu, às vezes ele está no inferno, né? Quando ele encontra, às vezes, o objeto da sua paixão, aquele primeiro amor, quando ele é ainda adolescente, ele sofre uma verdadeira tempestade neurovegetativa no seu organismo, né? O coração dispara, ele tem a barriga esfria, as mãos suam, né? Ele tem sinais e sintomas, né, de uma alteração no seu organismo, né? Então, o amor, ao lado das suas delícias, ele tem também os seus efeitos colaterais. E, às vezes, o amor é interessante porque o amor, quando ele é consagrado durante o ato sexual, os parceiros misturam prazer com dor. Às vezes eles se mordem, se arranham, né, até chegar ao clímax, que é o orgasmo final, né? Então, o ser humano ele é muito sujeito a essa vida pendular do ponto de vista psicológico. Há uma alternância entre
o contentamento e o descontentamento. Por exemplo, o prazer e a dor, a felicidade e a infelicidade, a alegria e a tristeza. Então, o ser humano ele é extremamente complexo. Existem dores que é de difícil definição. Não? Por falar em dor de difícil definição, nós nascemos, curiosamente, com um mecanismo para desligar a dor. A dor e o sofrimento quase sempre andam juntas. Mas nem sempre. Às vezes o indivíduo está sofrendo, mas sem dor física. E às vezes ele está sofrendo com dor física. Né? Mas existe, como eu disse, aquele sistema endógeno de analgesia, né? Que tem uma via ascendente, né? Que leva a dor até os centros do cérebro, onde a dor é processada, e tem uma via descendente para modular a dor, para controlar a dor. Né? Então, nós temos no biofeedback convencional, o indivíduo pode ser treinado para controlar seus batimentos cardíacos. Uma vez, num churrasco, no sítio do meu sogro, eu me deparei com um polonês que tinha uma capacidade incrível de retroalimentação das suas emoções. E ele dizia, pega o meu pulso, agora vai parar. Parava o batimento cardíaco, agora vai recomeçar. Recomeçava o batimento cardíaco. Isso é um biofeedback que, através do treino, de muito treino, não são todos que conseguem chegar lá, ele pode controlar os batimentos cardíacos, a temperatura corporal e até o ritmo elétrico cerebral. Pode chegar até o ritmo alfa através da meditação. Então, se pergunta, será que não é possível desligar a dor também? Porque a maioria das doenças nós não conseguimos desligar. Por exemplo, quem sofre de doença de Parkinson, ela é progressiva, você não consegue desligar a doença de Parkinson. Mas certos tipos de dor, será que era possível desligar? Foram feitas já muitas experiências, inclusive com a ressonância magnética funcional. O indivíduo, então, durante a ressonância magnética, ele procura acionar certas partes do cérebro para atenuar a dor. Entretanto, isso não é fácil. Até hoje não se conhece ainda. Só o avanço da ciência e o tempo dirá se nós conseguiremos ou não controlar a nossa dor através de uma meditação profunda, através de um biofeedback. Não é? Mas existem dores muito estranhas. Não é? Por exemplo, às vezes um indivíduo sofre uma amputação e ele fica com uma dor fantasma. Ele sente que aquele membro existe e ele tem dor naquele membro. Isto chama-se dor do membro fantasma. Né? Por quê? Porque, possivelmente, como esse membro está representado no cérebro, lá no homúnculo de Penfield, né? São os centros que representam os segmentos corporais do nosso organismo. Então, esse centro continua mandando estímulos. Então, o indivíduo tem sensação de que o membro é fantasma. Às vezes, ele tem a sensação do membro fantasma e, às vezes, ele tem a sensação do membro fantasma com dor na extremidade distal. Né? E, curiosamente, existe um cientista, um neurocientista indiano,
hoje radicado nos Estados Unidos. Ele é chefe do setor de cognição e de estudo das funções cerebrais na Universidade de San Diego, na Califórnia. E ele inventou um processo muito interessante, a caixa dos espelhos. Você tem uma caixa com espelhos, cada um dando para um lado. E o indivíduo que tem esse problema do membro fantasma, né, ele coloca o seu membro sadio e o seu membro amputado, né, o corpo amputado, cada um de um lado. Né? E ele manda mexer o membro sadio e ele mexe, por imitação, o membro doente. E esse tratamento, que dura, às vezes, semanas ou até meses, ele pode melhorar tanto o membro fantasma como até a dor do membro fantasma. É muito interessante. Esse cientista chama-se Ramachandran. Ele tem um livro já traduzido para o português que se chama Os Fantasmas do Cérebro, em que ele define bem lá essa doença do membro fantasma, com ou sem dor. E ele até orienta que esse tratamento, feito através da caixa dos espelhos, pode ser usado por indivíduo e internalizando o seu esquema, o seu novo esquema corporal, pode ser usado também para a negligência de um hemicorpo. Às vezes o indivíduo tem um AVC e ele tem um AVC no hemisfério não dominante, que toma consciência do hemicorpo do lado oposto, ele nega a sua hemiplegia do lado oposto. Se ele fizer esse tratamento na caixa dos espelhos, ele pode ir internalizando novamente o seu espaço corporal através desse jogo dos espelhos. De modo que isso pode ser usado tanto para o membro fantasma como para a negligência de alguma parte do corpo. Aspectos religiosos. A crença, a fé e a religiosidade influenciam na experiência dolorosa. É o faquir que se deita sobre um leito de pregos. É um místico que caminha num tapete de brasas. Eram os santos mártires da Igreja Católica que suportavam dores de grande intensidade. Por exemplo, no Coliseu de Roma, né, quando eles eram sacrificados, né, e assim por diante. É o fanático religioso que se açoita, né, com o chicote até o corpo ficar coberto de chagas. Então, essa religiosidade, ela pode, vamos dizer assim, fazer com que o indivíduo tenha uma tolerância muito alta à dor. Por exemplo, até hoje, né, nos nossos dias, ainda existe essa chamada dor voluntária. Por exemplo, nas Filipinas, nas festas de Páscoa, os indivíduos se deixam crucificar como Jesus Cristo, né, perante multidões entusiasmadas, né, sem sentir dor. Né? Ou, aqui está, nesse slide, a figura do São Sebastião. Quem foi São Sebastião? Ele foi um soldado romano, lá no Império Romano, e que era cristão.
mas ele caiu nas iras do imperador Diocleciano, que o mandou torturar com flechadas, e ele não sentia dor, ele suportou isso, né? Mas ele foi depois torturado até a morte, né? E se tornou um santo, São Sebastião, né? O santo da Igreja Católica. Então, isso só é possível através de um mecanismo chamado dor sagrada. Então, existe uma dor sagrada. Essa dor sagrada, ela é centralizadora télica. O que quer dizer esse sufixo telos? Telos é que tem um propósito, tem uma finalidade. Então, o indivíduo suporta essas dores de grande intensidade porque ela tem uma finalidade. Ele acredita numa finalidade, num propósito. Então, é chamada dor sagrada. A dor secular, ao contrário, ela é uma dor da tortura, por exemplo. Nós tivemos, na época da ditadura militar no Brasil, 1964, né, nós tivemos pessoas que eram torturadas, às vezes até a morte, né, no pau de arara, tomavam choques, existia a tortura do telefone, que dava pancada nos ouvidos, o indivíduo podia ficar até com uma deficiência auditiva, né? Então, eram dores que o indivíduo, às vezes, não suportava, ele morria. Né? É a dor secular, né? Chamada. Ela é descentralizadora télica. Ela não tem um propósito. O indivíduo ele não quer sim, ele não tem. Ele está sendo imposto a ele um castigo, uma tortura. Né? Alguns acham que a dor pode ser um fator positivo na vida do indivíduo. O indivíduo pode crescer na dor. Né? A arte, a grande arte, pode ser feita quando o indivíduo sofre uma grande dor. O Élie Faure, que foi um crítico de arte francês, ele descreve a Odisseia, que foi a pintura da Capela Sistina pelo gênio Miguel Ângelo, o grande pintor italiano. Ele ficou 53 meses deitado sobre tábuas e trapos com uma moringa e um pedaço de pão, né? E ele ficou 53 meses, ele levou para pintar a Capela Sistina, que são 2.000 metros quadrados de pura obra-prima. Bom, isso aqui é um parêntese. Isto são peregrinos na Índia, né? Você vê, eles são capazes de mortificar a carne sem sentir dor. Esse é um adolescente que está transfixando com um espeto, né, de metal com a sua bochecha, sem sentir dor. Alguns colocam anzóis nos peitorais e depois colocam pesos, sem sentir dor. Isto é uma cerimônia da mortificação da carne. Mas, então, voltando à Capela Sistina, está aí a pintura de 2.000 metros quadrados, né, feita pelo Miguel Ângelo, que criou a harmonia e o caos, Deus e o homem. Será sob dores, né? Será que ele teria produzido uma obra-prima dessa natureza sem ter padecido? É a pergunta que fica. Bom, eu não adoto muito essa tese de que o indivíduo, para ser
para a arte ser boa, para o indivíduo ser gênio, que ele precisa sofrer dor. Eu acho que a dor pode ter um significado para certas pessoas, mas isso é uma exceção, não é uma regra. Palavras finais. Bom, se nós não somos adeptos de uma visão místico-religiosa da dor, nós também, por outro lado, não somos adeptos de que é possível uma sociedade sem dor. Porque certas formas de dor não têm e nem terão nunca tratamento. São verdadeira dor na alma, no sentido figurado. Por exemplo, a medicalização do luto, a medicalização da infelicidade da separação conjugal, a medicalização do inconformismo pela reprovação num concurso, ou então um inconformismo pela perda de um animal de estimação. São dores que têm que ser curtidas. O indivíduo, dependendo da sua personalidade, ele tem que passar por esse tipo de dor. É um absurdo medicalizar o luto. O luto é uma dor que o indivíduo tem que passar por ela. Só o tempo é que vai amortecer esse tipo de dor. E outras, que são dores que não tem que ser farmacologizada, não tem que tomar remédio para depressão, para aquilo, fazer terapia. É claro, as pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, até pode se entender, mas a dor, ela é próprio desses estados, ela é normal, entre aspas, que aconteçam nessas situações. Então, a dor depende de transtorno da personalidade, de vivências, de experiências anteriores, de significado simbólico e assim por diante. Mas, ao terminar essa minha exposição, eu deixo uma pergunta para vocês. Quais são as piores dores do mundo? E eu mesmo respondo. São aquelas que a gente sofre, é claro. Muito obrigado e agora eu fico à disposição para debater um assunto candente da medicina, um assunto de alto impacto, não só na medicina, mas na vida das pessoas, porque nem toda dor é de natureza médica. Ela pode ser psicológica, pode ser por problema filosófico, por problema cultural, como nós já demonstramos durante a nossa exposição. Muito obrigado. Você quer deixar essa? Isso. Não, pode tirar. Pode voltar para o primeiro. Pode. Muito bom, professor. Muito obrigado pela... Eu havia me esquecido. Vocês, além do livro do Raman Chandran, que é aquele neurocientista de San Diego, mas de origem da Índia, eu li um livro muito interessante, que está aí, que é traduzido já para o português, As Crônicas da Dor. Aliás, no português, há um jogo de palavras, a dor crônica e as crônicas da dor. Essa Melanie Ternston, ela é uma jornalista e ela entrevistou muitos cientistas e médicos e pessoas que lidam com a dor no dia a dia, e ela escreveu um livro extraordinário que ajuda muito quem sofre de dor crônica, principalmente
de fibromialgia, que é um problema, é uma tremenda encrenca ainda para o médico e para os pacientes. Eu recomendo vivamente esse livro. Né? Eu não sei, é um livro que foi publicado em 1913, eu não sei se está em catálogo ainda, mas pela Amazon é possível conseguir. É um livro altamente recomendável, ao lado aquele do neurocientista indiano, Os Fantasmas do Cérebro. São dois livros muito interessantes que vale a pena ler, principalmente agora na quarentena do coronavírus. Estou às ordens para debater o assunto é fascinante, ao lado de ser aterrorizante, não? Certo tipo de dor, ele não deixa de ser fascinante pela diversidade, não? Dos tipos de dor. Fala, Mário. Muito obrigado pela exposição. Mais uma vez, né, suas conferências são extraordinárias, de um aprendizado muito grande para a gente, né? Agora, como é que o senhor vê a questão da genética na dor e o aspecto evolucionista? A genética, certamente, ela tem muita influência na dor. Eu citei aqui uma doença chamada insensibilidade congênita à dor. Durante algum tempo, alguns cientistas atribuíam essa insensibilidade congênita à dor a um excesso de formação de endorfinas. Isso é uma besteira, porque quando você bloqueia o receptor de endorfina, o indivíduo não volta a sentir dor. Então, certamente, a insensibilidade congênita à dor, ou analgesia congênita, ela é de natureza genética. A dor, ela sofre muitas influências de idade, de gênero, de etnia, né? E assim por diante, e da genética, né? Por exemplo, a mulher, biologicamente, né? Aqui eu não quero discriminar as mulheres, mas nós temos receptores opioides, que recebem os medicamentos que combatem a dor, as morfinas, o fentanil, o tramadol, enfim, todos os entorpecentes. Né? Nós temos 3 tipos de receptores opioides. Nós temos delta, o receptor mu e o receptor kappa, com K. Os mais importantes para a dor são o mu e o kappa. As mulheres têm menos receptores kappa do que os homens. Então, elas precisam receber mais medicamentos que atuam no kappa do que os que atuam no mu. Por exemplo, a morfina atua mais no kappa. O fentanil atua mais no kappa. O negro americano, o afro-americano, ele tem uma tolerância à dor menor do que o branco americano. Certamente isso é genético. Não é? Certamente isso é genético. Então, ele precisa ser tratado de uma maneira diferenciada. Então, certamente a genética influi na dor. Nós não temos ainda o controle dos botões, né? Eu disse que é possível, como existe centros da dor, é possível no futuro que a gente consiga desligar a dor. Talvez esse controle dos botões seja dos botões genéticos, seja dos genes que atuam na dor. Né? Então, certamente, a dor biológica de natureza, ela é muito de natureza genética. Né?
Por isso que as pessoas têm sensibilidade e tolerância à dor diferente, né, uma das outras. Então, certamente, é o componente genético que ainda nós não conhecemos perfeitamente. Apesar do genoma ter sido decodificado em 2003, ainda todas as aplicações das genéticas ainda são problemáticas na aplicação na patologia do ser humano. Alguém mais quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta ou acrescentar? Existem ainda muitos aspectos que eu não tive tempo também, você não ia me alongar muito. Por exemplo, a hipnose e a dor. Né? Nós sabemos que o indivíduo em sono hipnótico, não é bom falar em sono hipnótico, porque o eletroencefalograma durante a hipnose ele não tem a mesma característica do eletroencefalograma do sono. Né? Mas é tradicional, consagrado de falar em sono hipnótico. Você pode reduzir certas formas de dor. Existem tratamentos alternativos para dor que alguns funcionam. Né? Por exemplo, a acupuntura, né? Certas formas de fisioterapia em que o indivíduo recebe estímulos táteis, por exemplo, TENS, né? que é uma corrente elétrica, às vezes funcionam em certas dores. Então, existem algumas ferramentas que alguns encaram que são placebo, mas que não são placebo, que efetivamente atuam e têm uma explicação quando se estuda esses organismos. Né? Quer dizer, assim é a acupuntura, né? Assim é o TENS e outros tipos de fisioterapia. O mindfulness, né? Que é uma meditação profunda, também ajuda com o relaxamento a controlar certas formas de dor. Agora, existem dores de grande intensidade, a gente poderia até fazer um ranking. Né? Claro que as mais, de grau mais intenso, geralmente pertencem ao neurologista. Neuralgia do trigêmeo, né? Dor neuropática, dor talâmica, né? São a dor da neuralgia pós-herpética, por exemplo. Aí é em função da idade. Né? O prognóstico, às vezes, no indivíduo idoso é pior. Né? Ele, às vezes, você trata na fase aguda o herpes zoster, que é provocado pelo vírus varicela zoster. Né? Você, quando cai a imunidade, esse vírus se ativa e dá o herpes zoster. Você trata no indivíduo jovem com os viricidas, o aciclovir ou o valociclovir, e esse indivíduo, passando a fase aguda, ele está livre. No idoso, não é assim. Às vezes fica uma neuralgia pós-herpética de tratamento difícil. Hoje nós temos medicamentos de última geração, os gabapentinoides, certos anticonvulsivantes, né? Que funcionam, que pode dar uma certa atenuar essa dor do herpes e até controlar da neuralgia pós-herpética. Mas são dores, às vezes, de difícil controle. Né? E existem vários fatores influenciadores da dor, né? Psicológicos, filosóficos, culturais, étnicos, biológicos, genéticos, assim por diante. Por isso que a dor é um dos capítulos mais fascinantes da medicina. Professor, em que livro que existe algum texto sobre isso? Em que livro que o senhor escreveu que tem algum texto relacionado? Em que livro que o senhor escreveu tem algum texto relacionado?
sobre isso. Pode dizer? Para mostrar qual livro que o senhor tem algo relacionado sobre a dor. Esse livro, foi o penúltimo livro que eu escrevi, Ensaios Nada Convencionais, tem aqui um capítulo sobre dor. Eu até descrevo e cometo um erro, um equívoco, mas isso acontece. Monteiro Lobato dizia o seguinte, o grande escritor: quando a gente corrige as provas do livro, as erratas se escondem. E quando o livro é publicado, é impresso, são as primeiras que aparecem. Aí a gente fica frustrado. Aqui eu digo que um homem chamado Cavalo, ele queria aderir aos costumes dos Apaches. Não é dos Apaches. Aqui no livro está dos Apaches, é dos Sioux. Mas tem um capítulo nesse livro sobre dor e natureza humana. É claro que quase tudo que eu abordei nessa exposição está aqui. Se alguém tiver interesse, esse livro foi editado pela editora Ateneu em 2017. Ainda está em catálogo. O Helder vai falar com o senhor. Helder. Pois não, Helder. Professor Wilson, prazer em ver o senhor novamente. Obrigado. Esses dias eu estava vendo o Leandro Carnal, que ele é um historiador, e agora ele se tornou midiático, né? Mas ele fala algumas coisas interessantes. E ele estava falando da solidão da pessoa erudita, ou seja, aquela pessoa que começa a ler muito, acaba se afastando do senso comum e ela acaba vendo o mundo de um modo diferente, né? Isso a gente vê em Marcel Proust, por exemplo. Obviamente, talvez ali existia um quadro doentio por trás disso, mas ele se isola totalmente da sociedade para escrever aquela grande obra que ele escreveu e que nos deixou esse legado para a sociedade. E ele diz que o erudito, à medida em que ele se intelectualiza, ele lê mais e se afasta do senso comum, ele passa a sofrer de uma certa solidão. Ele se torna um solitário dentro de si mesmo. E, obviamente, isso gera sofrimento, isso gera dor dentro desse indivíduo. Mas no senhor a gente vê o contrário, a gente vê uma pessoa intelectualizada que se aproxima das outras pessoas com um senso comum. Eu queria saber qual que é a posição do senhor diante dessa visão dele que eles não colocam, que eu achei uma coisa interessante isso. Realmente, quando a gente estuda muito um assunto e vai discutir com alguém que domina muito pouco aquele assunto, a gente acaba deixando de lado e nem ouve direito, às vezes, o que a pessoa está dizendo. Isso acaba sendo uma verdade mesmo. Mas eu nunca tinha pensado isso numa coisa muito maior, né, do que somente um dado específico. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Obrigado, Aldo, pela pergunta. Intelectualidade e solidão, né? Que isso, obviamente, gera dor. É pertinente. No meu próximo livro, que já está na editora, mas só Deus sabe quando será editado, com essa encrenca da pandemia, está causando um pandemônio no mundo. Quer dizer, todas as livrarias do Brasil estão fechadas, as próprias editoras estão com dificuldades financeiras, mas eu espero que um dia ele seja publicado. Tem um capítulo nesse livro, que é sobre inteligência artificial, que é o sentido da vida na era digital. As pessoas mais intelectualizadas, mais diferenciadas do ponto de vista cultural, são mais exigentes. Elas querem mais da vida, elas têm mais expectativas, né? Por exemplo, Flaubert dizia que um imbecil é mais feliz que um intelectual. Ele se contenta com pouco.
O intelectual, o indivíduo mais cultivado, ele exige mais de si mesmo e mais da sociedade. Então, ele tem mais expectativas, né? E, com isso, às vezes, ele entra nesse estado de infelicidade, de não achar sentido na vida, né? De achar que a vida é um tédio, né? De não achar graça em nada. Quer dizer, então, eu não estou fazendo aqui apologia do analfabetismo, né? Da mediocridade, né? Muito pelo contrário. Mas eu acho que tem alguma coisa de verdade nesse problema dos indivíduos muito cultivados do ponto de vista intelectual. Quem tratou muito desse assunto foi um filósofo chamado Ortega y Gasset. E também o Alberto Camus, que foi um filósofo do absurdo, que era um companheiro do Sartre, depois eles se desentenderam, não é? O Camus dizia o seguinte, que o maior problema da filosofia é o suicídio. Se o indivíduo não optar por se suicidar, ele já achou um sentido na vida. O valor supremo é a vida. A vida já dá um sentido à própria vida. Se o indivíduo se suicidar, é porque ele não vê sentido na vida, não? A Ortega y Gasset dizia que um indivíduo tem que ter projetos, né? Tem que construir a sua própria felicidade, não? Quer dizer, através de projetos, não? Diz que a vida... Diz uma frase que a vida não tem sentido, mas não é proibido dar um sentido a ela. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu gosto de ler e escrever. Esse é o sentido da minha vida, né? Tem gente que acha isso um tédio, né? Sentar e ficar uma tarde lendo, ou ficar uma tarde escrevendo, né? Então, depende de cada pessoa. Cada pessoa, às vezes, tem aqueles que querem salvar os animais, são os antivivisseccionistas, tem aqueles que querem salvar os proletários, são os comunistas, tem aqueles que querem salvar as almas, são os religiosos, né? E vai por aí adiante. Você precisa achar esse sentido, que dê prazer, que torna a vida palatável, a vida agradável, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ali tem vários... Sim, com certeza. Muito obrigado. Dizem que alguns dá sentido à vida aos prazeres baixos, né? Que seriam da linha do corpo, da metade da linha do corpo para baixo. E os que dão sentido à vida pela linha da metade do corpo para cima, que seria a mente e o coração, né? É interessante isso. Tem aqui gente aqui, a Carolina Rocha, muito obrigado. A grande Keila, minha querida amiga, saudades, Keila, nós estamos separados pela pandemia. A Ana Luísa, muito obrigado pelos parabéns. A Juliana, muito obrigado. A Fernanda, que eu não pude falar, mas está aqui a sua mensagem. A Lenilda, a Rosana, e a Ana Carolina. Ana Carolina. Quem? Márcio. E o Márcio. E aqui, ó. Muito obrigado a todos. Igor Pajola. Igor Pajola, meu grande ex-residente, grande neurologista, e que agora é um especialista em neuroradiologia. É sempre um prazer ter você aqui como
um dos ouvintes da minha exposição. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa live. Hein? A Maria José que fala com o senhor. Professor, posso fazer uma pergunta? Maria José, você consegue falar um pouquinho mais alto? Tá, Eu sou meio surdo, eu sou duro de orelha. Eu vou tentar aproximar. Agora ficou bom. Muito obrigado pela aula, aprendi muito, mas eu queria fazer uma pergunta. Estas pessoas com insensibilidade congênita para a dor, conseguem sentir a dor emocional ou elas são insensíveis para isso também? Não, veja bem, a insensibilidade congênita, a dor, a analgesia congênita, ela é para dor geralmente física, né? Traumas, infecções, inflamações, queimaduras, né? Mas elas têm uma vida emocional, mas não influem na dor. Elas ficam tristes, elas ficam alegres, elas têm uma vida emocional. Entretanto, elas não sentem dor de espécie alguma, o que as torna vulnerável, porque a vida média dessas pessoas é de aproximadamente 20 anos. Elas nascem com essa insensibilidade à dor, né? E morrem com essa insensibilidade à dor. Não existe nenhum tratamento até hoje proposto, até porque não se sabe exatamente a etiopatogenia dessa doença, que é genética, certamente, mas talvez, se você se descobrir um mecanismo genético, seja possível oferecer algum tipo de tratamento no futuro. Incerto ainda. Posso perguntar, complementando, a sua sobrinha do Dr. Wilson? É minha sobrinha e consultora. Consultora de TI. Ela perguntou se era possível sentir a dor emocional, mas e o sofrimento? Não, o sofrimento sim, mas o sofrimento e a dor nem sempre andam juntos. Às vezes a pessoa sofre sem dor física e às vezes a pessoa sofre dor física e não sofre, quer dizer, uma dor tolerável, entendeu? Então, mas pode andar junto, pode ter dor e sofrimento. Agora, o sofrimento a pessoa integra na insensibilidade congênita à dor. Tem mais pessoas que escreveram agora para o senhor. Muito obrigada. A partir daqui, ó. Carolina? Não, a partir da Natália. A Natália. A Natália, depois a Carolina continuou. Sim. Pode falar. Não, aqui não tem ninguém falando. Aqui eles escreveram. A Natália. Eu já. Não, a partir da. Aqui. A Natália Melges, né? A Natália, daí depois continuou as pessoas escrevendo. Começa na Natália aqui, e vai descer. Natália, muito obrigado, querida. Um grande abraço, um abraço ao seu pai. A Carolina ficou... Foram meus alunos e meus residentes. Carolina Rocha, muito obrigado. A Letícia, obrigado, querida, por estar aqui presente, né? Neste presença virtual, né? É um paradoxo. Né? A Marina, quem mais? Tem mais alguém aí? Não, daí todos acima o senhor já agradeceu. Certo, muito bom. Então é isso aí. Mais alguém? Doutor Mário? Quando é a próxima, doutor Sanvito? Vamos ver o que eu estou com vontade de falar sobre o cérebro quântico. Pode ser? Opa, o senhor que manda. Porque a física quântica ela é muito usada por charlatães que falam em medicina quântica, cura quântica. Eu quero falar sobre o cérebro quântico baseado no grande cientista Roger Penrose, que é vivo, tem quase 90 anos,
é um filósofo da mente, é um matemático, é um lógico e tem o teorema de Penrose e é um especialista em física quântica. De modo que eu acho que a quântica, a física quântica, a mecânica quântica é importante para nós neurologistas, principalmente na era da inteligência artificial. Então fica aí a proposta. Só marca a data e a gente faz. Vamos marcar uma data depois. Te aviso. Faltam 13 ou 14 aulas ainda, né? Faltam 13 ou 14 aulas ainda, certo? Ah, tem muita aula, né? Não sei se eu vou viver até lá. Ai, será que dá tempo? Isola. Vamos fazendo uma por ano que dá tempo. Ah, daí eu vou, acho que é capaz de me tornar imortal, né? Muito bom. Muito bom. Não, eu quero agradecer a todos que me prestigiaram nessa palestra. É sempre um grande prazer, principalmente ter aqui assistindo a aula, ex-aluno, ex-residentes. O próprio Mário foi meu aluno na faculdade e eu acho que inspirei um pouquinho o Mário a fazer neurologia e cefaleia, né? Totalmente. E hoje ele é uma referência, não só no Brasil, mas até internacional. Imagina. Obrigado, bondade. Isso me dá muito orgulho. O senhor é culpado aí pela parte boa, o senhor é culpado. Pela parte ruim, não é. Muito bem. Obrigado, gente. Até a próxima. Bom, gente, uma boa noite a todos e uma boa semana. E um bom feriado, né? Bons feriados do coronavírus, né? Bom feriado antecipado. Até a próxima. Até.